debaixo das ruas antigas de Roma, por baixo das igrejas dos monumentos que o tempo tentou eternizar. Existem corredores onde a luz não alcança, escadarias que descem mais fundo do que a história ousou registrar, túneis onde ossos contam, segredos que nenhum homem deveria ouvir. Eu vi o que os mapas esconderam, vi as portas que o Vaticano trancou, vi aquilo que nem a fé conseguiu aprisionar para sempre. Esta noite você vai descer comigo, mas lembre-se, nem todos que entram nos subterrâneos de Roma voltam. Eu vi o que o tempo, a poeira e o medo tentaram esconder, sob a superfície dourada da cidade eterna. Além das rotas turísticas e das igrejas visitadas apenas por curiosos, existem corredores vivos, labirintos onde o próprio ar carrega o peso dos pecados ancestrais. Os sussurros de histórias esquecidas ecoam nas sombras, e o passado se entrelaça com o presente, dando forma a uma trama de mistério que poucos ousam explorar. Foi num desses labirintos esquecidos, entre os subterrâneos, secretos de Roma, que a tragédia de Dom Angelo começou. Dom Angelo era um padre velho, marcado pelo tempo. Seu rosto era uma paisagem de rugas e sombras, e seus olhos, uma janela para uma alma atormentada. Ele havia dedicado sua vida ao serviço de Deus, mas as provações da vida e as incessantes dúvidas criaram fissuras em sua fé. Certa vez, quando um dos jovens de sua paróquia lhe perguntou sobre a presença do mal no mundo, ele havia respondido com hesitação: Deus permite que o mal exista para que possamos conhecer o bem. Mas por dentro, ele se questionava: seria sua fé forte o suficiente para suportar o peso dos mistérios que o cercavam? Seus superiores o enviaram para restaurar uma igreja marginalizada, nos limites dos becos onde nem o sol se arriscava a entrar. Era um lugar esquecido, mergulhado em histórias de desespero e abandono, com paredes cobertas de musgo e vitrais estilhaçados, que pareciam contar as histórias de almas que haviam passado por ali e deixado suas marcas. Ali, em meio ao silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva, ele encontrou algo que mudaria seu destino para sempre. A escada. Era uma noite em que a chuva martelava os telhados como preces urgentes. Enquanto inspecionava a estrutura, a madeira rangia sob seus pés, ecoando os lamentos da cidade antiga. O lugar parecia procurar sua presença, como se ansiasse por um toque humano. A umidade do ar envolvia Dom Angelo como um manto pesado, e o cheiro de mofo o cercava, mas ele não se deteve. O sagrado encontrou o profano naquela noite. Então, ele ouviu um som, um estalo de madeira, cedendo atrás do altar principal. Curioso e talvez desejando provar algo a si mesmo, movia-se para... O que surgiu foi uma porta, uma abertura velada pela própria arquitetura, um furo aberto no tecido da história, aguardando para ser desvendado. O ar ao redor parecia vibrar com expectativa, como se o próprio espaço tivesse consciência. Atrás dela, a escada da perdição aguardava. Não eram simples degraus. Iram Kanvai, convites entalhados em pedra negra e limo ancestral, descendo em espiral para um ventre que sequer os mais antigos mapas dos mistérios subterrâneos de Roma ousavam. A promessa de revelações sombrias e conhecimento proibido pairava no ar, quase palpável. Os degraus pareciam vivos, pulsando sob seus pés, chamando-o a descer mais fundo. Dom Angelo levou consigo apenas uma lamparina, a óleo ou brilho rotabil, lançando sombras dançantes nas paredes. E seu crucifixo de ferro, um símbolo de sua fé, que agora parecia mais um fardo. Ele hesitou por um momento, o coração batendo mais rápido ao imaginar o
que estava prestes a encontrar. Mas algo dentro dele, uma combinação de curiosidade e necessidade, o empurrou para frente. Começou a descida. Os primeiros degraus trouxeram apenas o cheiro de umidade e o ruído dos próprios passos, ecoando em um labirinto de escuridão. A cada passo que dava, a atmosfera se tornava mais densa, como se o ar estivesse se espessando ao seu redor. 10 degraus abaixo, e o ar ficou pesado como chumbo. O calor deu lugar a um frio que queimava. 20 degraus. Ele passou por inscrições. De olhos vazios e bocas costuradas, figuras contorcidas, gravuras que nem os estudiosos das catacumbas ocultas de Roma reconheciam. O padre sussurrava preces, mas cada palavra morria antes de ecoar, perdendo-se na vastidão daquele lugar. O próprio tempo parecia desacelerar ali, como se o espaço que o cercava estivesse preso em um momento interminável. Ele se perguntou quantas almas haviam descido por ali antes dele, quantos haviam encontrado o que buscavam e quantos haviam desaparecido, engolidos pelo próprio labirinto, depois de uma eternidade que poderiam ter sido minutos ou séculos. Dom Ângelo chegou a uma câmara. Era uma sala circular, com colunas esculpidas em formas inumanas que pareciam se contorcer e se agitar nas sombras. No centro, uma urna de pedra negra, trincada em sua superfície, emanava uma energia palpável, quase chamando. E, nas paredes, mosaicos antigos narrando rituais horrendos, onde humanos se prostravam ante criaturas amorfas. Como se Roma, antes mesmo de ser Roma, já tivesse seus próprios deuses famintos. Diante daquela cena, o medo fez Dom Ângelo hesitar. Mas a curiosidade, ou algo pior, o obrigou a seguir em frente. A escadaria prosseguia, cada vez mais estreita, cada vez mais sufocante. Ele sentia seu coração pulsando nas têmporas, como se estivesse prestes a explodir. A escuridão parecia respirar. A sensação de ser observado crescia, e Dom Ângelo mal podia se mover sem sentir a pressão de 1000 olhos invisíveis sobre ele. E então ele chegou. Na última câmara. Era vasta, silenciosa, e no centro, um trono feito de ossos fundidos. À sua volta, estátuas humanas, em agonia congelada, não eram esculturas, mas vítimas reais, fossilizadas em atos de súplica eterna, rostos distorcidos pela dor e pelo desespero. Ali, nos recantos mais profundos dos subterrâneos esquecidos de Roma, Dom Ângelo compreendeu. A escada não era uma passagem, era Anteste, uma oferta, e ele falhou. Assim que a realização o atingiu, as figuras imóveis começaram a se mover, com ossos rangendo como portas enferrujadas. Era um som macabro que reverberava pelas paredes da câmara, aumentando a sensação de terror que dominava seu ser. Das sombras emergiu algo, uma presença amorfa, pulsante, feita de olhos que nunca piscavam e bocas que sussurravam em línguas anteriores ao latim. Era como se os ecos da história, os rituais e as dores do passado tivessem se materializado diante dele. O ar se tornou ainda mais denso, pesado, como se estivesse coberto de uma neblina negra e viscosa. A entidade ofereceu conhecimento proibido. Prometeu respostas para as dúvidas que consumiam Dom Ângelo. Ela se aproximou e ele sentiu a influência daquela presença. Ele resistiu por um momento, mas quando a criatura falou o verdadeiro nome dele, um nome que nem ele sabia ter esquecido, Dom Ângelo caiu, gritou, rezou, suplicou nada adianto quando o amanhecer acinzentado se arrastou pelas ruas vazias de Roma. Alguns moradores disseram ouvir, vindo da igreja esquecida, um som que não era de sinos, mas de algo muito mais antigo, algo que chamava. Era um chamado que ecoava pelas ruelas, um sussurro que envolvia a cidade em um manto de mistério.
No altar da igreja, encontraram apenas a cruz de Dom Angelo, mas ela não era mais fria. Ela pulsava, emitindo uma luz fraca que lembrava a vida, ou talvez uma sombra daquilo que um dia fora um homem de fé. E eu, o corvo, vi a escada da perdição respirar novamente, sedenta por outro viajante. Assim, a história se entrelaça, e cada pedra do labirinto carrega a carga de um destino esquecido. Roma, a cidade eterna, guarda seus segredos, e aqueles que ousam descer às suas profundezas não são apenas exploradores, mas partes de uma narrativa infinita, onde a luz e a escuridão dançam em um eterno jogo de poder. O eco das orações se mistura com os gritos dos condenados, e a cidade continua a ser um labirinto de histórias entrelaçadas, esperando por novos viajantes dispostos a desafiar seus segredos. Eu vi o que nem mesmo os mapas secretos ousam revelar. Nos subterrâneos profundos de Roma, sob camadas e camadas de história esquecida, existem lugares onde a própria terra se recusa a deixar a luz entrar. Lugares que guardam segredos tão antigos e sombrios que, se revelados, poderiam desmoronar a própria estrutura da crença humana. Foi para um desses lugares, uma ferida antiga cravada sobre a cidade eterna, menos que uma expedição ousou descer. Guiados pela ganância e pela sede de reconhecimento, eles libertaram algo que deveria ter permanecido, adormecido, à descoberta. Tudo começou quando a arqueóloga Francesca Valeri, uma especialista em estruturas antigas, descobriu um manuscrito esquecido no arquivo Vaticano. O documento falava de um cemitério subterrâneo mais antigo que as famosas catacumbas cristãs. Um local conhecido apenas por um nome, o Cemitério Perdido. Segundo o texto, os primeiros cristãos, e mesmo os pagãos, antes deles, usaram essa vasta rede de túneis para enterrar seus mortos e para realizar rituais proibidos sob a sombra da perseguição romana. Era um espaço sagrado e amaldiçoado, uma sinfonia de vida e morte que pulsava sob o chão da cidade, movida pela obsessão. Francesca montou uma equipe e, ignorando todos os avisos, partiu para encontrar o local. Usaram mapas antigos, instrumentos modernos e a intuição de arqueólogos veteranos para localizar uma entrada esquecida, menos uma velha cripta em ruínas, camuflada por séculos de construções sobrepostas. No terceiro dia de escavação, abriram um buraco no piso da cripta. O ar que subiu dali não era apenas viciado, era velho, carregado de promessas quebradas e orações nunca ouvidas. Com lanternas e câmeras, desceram. Os primeiros metros revelaram passagens simples, decoradas com símbolos cristãos primitivos, menos cruzes, peixes, alfa e ômega. Mas logo o cenário mudou. As paredes começaram a mostrar figuras distorcidas, híbridos de homens e animais, inscrições em um idioma anterior ao latim, um eco de um tempo esquecido que parecia sussurrar advertências. Os sinais ignorados. Francesca ignorou os sinais. A equipe desceu mais, desbravando os corredores infinitos, repletos de nichos funerários onde corpos mumificados pareciam observa, los com orros, acus. Em algumas áreas, os túneis se estreitavam tanto que era preciso rastejar. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo som abafado das próprias respirações. Foi então que encontraram o selo, uma porta circular, talhada em pedra preta, cravada com símbolos proibidos, notáveis e ameaçadores. Aqueles sinais pareciam
vibrar sob as palmas de Francesca. Ela acreditava que, atrás dela, estaria o verdadeiro tesouro arqueológico, talvez até as relíquias de santos esquecidos. Sem hesitar, ordenou a abertura. O selo resistiu. Durante horas tentaram arrombá-lo. Um sentimento inquietante começou a se espalhar entre os membros da equipe, mas a ambição de Francesca superava qualquer temor. E então, com um gemido que parecia mais um suspiro vindo da própria terra, ele cedeu. Um jardim de horrores o que encontraram do outro lado não era um tesouro, era um jardim de horrores. Uma câmara gigantesca, onde ossadas humanas e corpos ainda conservados estavam empilhados como oferendas, diante de uma grande estrutura central, um altar feito de ossos, enegrecidos pelo tempo. No altar, algo ainda pulsava menos uma massa orgânica coberta de runas e ossos cravados. A presença ali era palpável. O ar vibrava como se estivesse prestes a se romper. As lanternas falharam, as câmeras pararam, e então vieram sussurros, doce e suave. A voz, diretamente nas mentes de cada membro da equipe, prometia conhecimento, riqueza, imortalidade. Mas cada promessa tinha um preço. Os sussurros penetraram suas consciências, oferecendo o que era mais sombrio e irresistível. À loucura, alguns arqueólogos começaram a agir estranhamente. Traíam seus irmãos, sussurravam para as paredes, rasgavam suas próprias roupas tentando libertar algo dentro de si. Francesca ficou aturdida, percebendo que havia liberado uma força que nunca deveria ter sido despertada. Tentou ordenar a retirada, mas tarde demais. O chão da câmara tremeu e rachou. Uma vibração crescente de pura malignidade preenchia o espaço dos nichos funerários. Figuras humanoides começaram a emergir, menos corpos mumificados, mas com olhos brilhando em ódio eterno. A indústria da arqueologia e a sede de glória tinham transformado o lugar em um poço de desespero. O cemitério perdido não era apenas uma necrópole, era uma prisão. A expedição virou carnificina. Francesca Corù, guiada apenas pelo instinto de sobrevivência, enquanto seus colegas eram arrastados de volta para as catacumbas escuras. Os sussurros agora eram gritos ensurdecedores de almas atormentadas, clamando por libertação. Ela estava sozinha, presa em um pesadelo sem fim. A fuga e a perda ao longo do labirinto. A luz das lanternas vacilava como uma vela em meio a uma tempestade, seus feixes cortando a escuridão apenas para serem engolidos pelo negrume. Francesca sentiu seu coração em sua garganta, o frio da morte consumindo-a. As entidades que antes estavam presas começaram a se mover, a escuridão dançando ao redor dela como uma tempestade se formando. Finalmente, ela encontrou uma saída, menos uma brecha na pedra que se via como uma luz distante. O arquivo da cidade parecia chamar seu nome, mas à medida que se aproximava, podia ouvir os lamentos de seus colegas sendo arrastados para dentro do abismo. Forçou seu corpo a passar através da abertura. Conseguiu escapar, dizem alguns, mas nunca mais falou uma única palavra. Foi encontrada sentada nos degraus da cripta, olhos abertos, encarando o vazio. O horror e a dor a marcaram de uma forma que palavras nunca poderiam descrever. Os ecos das sombras. E ainda hoje, quem passa pelas ruas silenciosas acima daqueles subterrâneos ocultos de Roma pode ouvir, nas noites sem lua, os sussurros subindo pelas rachaduras da terra, chamando, chamando, chamando. E eu, o corvo, vi o selo quebrado, vi o cemitério perdido despertar. Agora, a cidade eterna não é mais apenas um símbolo de beleza e história, mas um lugar onde a escuridão anseia por novos viajantes, onde a curiosidade pode se transformar em uma maldição e onde as vozes do passado nunca estarão realmente silenciadas. Se você ouvir os sussurros,
Não se atreva a descer. Você pode descobrir segredos que foram feitos para serem esquecidos. E a imortalidade pode não ser tão desejável assim. Porque o que está enterrado embaixo de Roma não é só história, é uma advertência. E eu, o Corvo, sempre estarei aqui observando, esperando o próximo viajante que desafiar a escuridão. Eu vi água ferver sem fogo, vi paredes respirarem como carne viva, e vi uma alma se perder para algo que adormecia no ventre negro da cidade. Dizem que Roma foi construída sobre as ruínas dos povos mais antigos. Mas o que muitos não sabem é que sob cada pedra, cada igreja abandonada, cada praça movimentada, há camadas de histórias soterradas. E algumas histórias não deveriam ser desenterradas sob a resplandecente fachada da cidade eterna. Existem segredos que balançam na linha tênue entre o sagrado e o profano. O Poço dos Sussurros é uma delas, situado dentro de uma pequena igreja esquecida, escondida nas vielas entre Trastevere e Genicolo. O poço permaneceu trancado por séculos, selado por correntes enferrujadas e preces em latim arcaico, um portal para horrores que ninguém ousou tocar. Acreditava-se que as vozes ali guardadas eram um eco de almas perdidas, esperando por um momento em que a curiosidade humana a tornasse carne. A curiosidade é um veneno doce, e ela contaminou Padre Vitório, um jovem sacerdote que herdou a missão de restaurar a velha paróquia, um espaço onde a fé e o desespero se entrelaçavam como as sombras que dançavam nas paredes. Ao vasculhar os porões inundados de pó e memórias, encontrou o poço escondido sob um alçapão de madeira apodrecida. Um achado que parecia prometer um novo começo, mas que rapidamente se moldou em um cenário de pesadelo. A descoberta do Pacono Comico parecia apenas uma relíquia antiga, um buraco estreito ladeado por pedras desgastadas, encimado por correntes e símbolos gravados nas bordas, símbolos que os historiadores hoje associam a rituais pré-cristãos. Tais marcas eram alucinações de uma era mais obscura, uma conexão com algo que as gerações recentes tentaram esquecer. Mas o que tornou o Poço dos Sussurros diferente de qualquer outra relíquia dos mistérios subterrâneos de Roma era os sons. À noite, quando os corredores se tornavam frios como a respiração da morte, sussurros subiam das profundezas. Chamados, promessas, advertências. Padre Vitório tentou ignorá-los, arremessando preces ao vento para afastar a presença que sentia assombrando seu coração. Mas os sussurros eram persistentes. Eram vozes que pareciam conhecer sua essência, seu nome e, mais importante, seu desejo oculto, Vittorio Libere-nos. A cada palavra pronunciada, uma eletricidade percorria seu corpo, um chamado que se transformava em uma obsessão. Ao peso das memórias dos antigos padres que ali haviam sido enterrados começou a arrepiar sua espinha. Ele procurou os registros da igreja, e o que encontrou apenas alimentou seu desespero. Encontrou relatos antigos, padres anteriores que haviam enlouquecido, famílias que desapareceram sem deixar rastros, e uma única anotação, lacrada no final de um grimório: jamais ouça, jamais responda. Mas já era tarde. O poço o havia escolhido, e a escolha vinha com um fardo sombrio. A descida ao ventre da terra certa, noite em copas do Resister, Vitório retornou à cripta. Munido apenas de uma lamparina, desceu até o alçapão e, quebrando o selo, olhou para dentro. A escuridão era tão densa que parecia absorver a luz, engolindo-o em um abismo sem fim. Então, ouviu, não apenas palavras, mas uma canção, uma melodia primitiva que falava diretamente à sua alma. A música prometia redenção, poder
e vida eterna, formando cordas invisíveis de desejo em torno de seu coração ansioso, como se em transe, e sem pensar nas consequências, o jovem padre amarrou uma corda em volta da cintura e começou a descer. Mas o poço não era reto. Ele serpenteava como se fosse um esôfago, engolindo-o lentamente, como se visse sua alma através de cada movimento. As paredes estavam cobertas por inscrições antigas, desenhos que misturavam sangue, ossos e rituais de sacrifício humano, criando uma crucificação visual que carregava a dor das vidas que haviam sido sacrificadas. A canção do abismo, o cheiro de terra molhada e algo podre preenchia cada respiração. À medida que descia, os sussurros aumentavam em volume e intensidade. As vozes antigas, de línguas mortas, cada uma tentando barganhar algo dele, seu sofrimento, sua fé, sua carne. Quanto mais profundo ia, mais forte era a atração, a promessa de poder que o poço oferecia. Uma armadilha feita de ilusões, uma manipulação sutil do espírito. O tempo parou e ele estava sozinho em uma sinfonia de desejos. Quando finalmente alcançou o fundo, Vitório não encontrou água. Encontrou um lago negro, viscoso, onde formas grotescas e indefinidas se moviam logo abaixo da superfície. O lago borbulhava, parecendo vivo em uma dança erógena e ameaçadora, e do centro emergiu uma mão feita de ossos, músculos ressecados e olhos abertos espalhados pela carne. Aquela mão não o puxou, ela o convidou, um convite do abismo para se juntar a um mundo que ele não compreendia completamente. O padre, entre lágrimas e preces desesperadas, entendeu. O poço dos sussurros era uma boca, uma passagem, e o que vivia do outro lado estava faminto. Vitório tentou subir, tentou resistir. Ele ouviu a voz interior que clamava por liberdade, mas a corda que o segurava apodreceu em segundos, desmanchando-se como areia em suas mãos. Clímax da destruição. Vozes então mudaram de tom, menos de sedutoras, a cruéis zambando dele, celebrando sua queda. O lago começou a puxá-lo, lenta e irresistivelmente, como se as próprias águas estivessem sentindo seu desespero. E na última visão, antes de ser tragado, Vitório ouviu Roma inteira, não apenas seu corpo físico, mas sua essência espiritual. Havia sido construída sobre pactos antigos, sobre buracos como aquele, usados para selar horrores indescritíveis. E agora, graças a ele, uma das bocas estava aberta novamente. O terror de sua escolha se refletiu em cada canto da câmara escura. Os ecos da cidade se tornaram parte da própria estrutura do poço, uma retroalimentação de vidas interrompidas, prestes a reemergir. Vitório se tornou um com o vazio, um sacrifício, por uma cidade que nunca esqueceria quando os fiéis vieram à missa no domingo seguinte. Encontraram a igreja vazia, nenhum sinal de Vitório, exceto uma única mensagem, gravada, com garras nas paredes da cripta. O poço foi libertado. Hoje, dizem que nos corredores vazios daquela igreja abandonada, menos uma entre tantas esquecidas, nos subterrâneos secretos de Roma, se você se aproximar demais do poço, poderá ouvir seu próprio nome, sendo chamado, convidado, condenado, e eu, o corvo, viu o poço abrir os olhos, e eles continuam abertos, esperando a espera eterna das vozes não silenciadas. A cidade acima, tão inocente, tão alheia ao horror que pulsa sob seus pés. Um mal que se alimenta da curiosidade humana, sempre em busca de mais almas a incorporar, prisioneiras no ciclo vicioso da curiosidade e da perdição, onde um único erro pode acionar uma avalanche de horrores. Diversas vidas passam por ali,
sem saber que Roma guarda, em suas sombras, a verdadeira obscuridade do humano e do que reside abaixo, na profundidade do poço dos sussurros. E para aqueles que desejam ceder à atração irresistível do desconhecido, as sombras do corvo estarão sempre ali, observando, aguardando.